Hoje o nosso tema da aula de língua portuguesa trata de personagens do nosso folclore, né? Uma coisa que a gente, assim, conhece bem, porque a gente tem o nosso festival aqui na nossa cidade. E esse festival, ele trata de muitas tradições e tem música, tem dança, tem comidas. E uma das partes, assim, que fala sobre o folclore são as lendas. Então, vocês já ouviram falar de lendas, não ouviram? O que seria, então, lendas? Uma história que os adultos contavam para as crianças, uma história científica, contavam para as crianças ficarem com medo e obedecerem eles. Ficar com medo. Uhum. E do saco. Porque se você reparar nas lendas, por exemplo, da Yara, é que ela pegava os caras e comia. Certo. Do boto cor-de-rosa, ele pegava as mulheres e comia. Certo. Tava fazendo essas coisas. Então, tipo assim, aterrorizar, deixar com medo, né? Ó. Eu lembro de e uma você? lenda que eu tinha medo até hoje, eu não conseguia dormir de noite, que eu tinha uma bolsa que você comia, né? E deitava e ela pisava na sua barriga. A pisadeira. Eu tinha medo, não conseguia dormir, aí eu comecei a dormir com a minha mãe e até hoje. Essas lendas, antigamente, como que elas eram transmitidas? De que maneira? Os adultos faziam o quê? Eles contavam, né, de maneira oral. E a lenda, ela trazia uma coisa assim, meio de fantasia, de coisa assim, meio assim, que não existe, né? Porque não é uma mula sem cabeça que vai sair andando. Isso, então é um conto, vamos comparar. Ele já chega a ser uma poesia, alguma coisa poética, ou ele é mais uma narrativa? Ele é mais uma narrativa. Então, é um conto mesmo, né? Um conto fantasioso, né? Isso, uma coisa assim, fantasioso de mistério, né? Que trazia coisas assim para as crianças, às vezes, ficar com medo, as pessoas também, né? Porque normalmente... Porque os filmes, na verdade, alguns filmes são inspirados nessas lendas. Uhum. Certo. Então, vamos lá. Lá na página 43, com os colegas, responda as questões a seguir. Vamos lá na página 43. Pode pôr a data de hoje, lá em cima. Hoje é dia 26. Você conhece algumas das histórias dos livros que aparecem na imagem da página de abertura desse capítulo? Então, nós temos aqui na página 42, ó, essas crianças aqui lendo, né? Então, tem um menininho com um livro amarelo escrito assim, ó, Lenda da Yara, Mãe d'Água, do Boto, Caboclo d'Água. Vocês conhecem alguma dessas aqui? Se vocês conhecem, coloca sim e o nome de qual você conhece aí. Pode colocar. Ainá? Uhum. Coloca só se você conhece ou não e qual é. Aí a perguntinha é, por que essas histórias são chamadas de lendas, né? Então, vamos escrever aí na 2. Coloca assim, ó, as lendas, as na 2, vamos pôr na 2. É aqui na linha da 2. Porque era para eu explicar e depois vocês colocavam o que entendeu. Vamos já fazer um resuminho do que vocês falaram, tá? As lendas são contos narrativos. São contos narrativos. As lendas são contos narrativos. Fantasiosos. Transmitido, NS, ó, transmitido, oralmente, vocês falaram de geração em geração, né? De geração em geração, pode colocar isso. As lendas de Olimpíada são tão famosas que até vocês até o brinquedo lá. Foi o lendário, né? Eu pensava que o lendário
Em homenagem a nós, que é considerado capital do folclore, né? Eu Aqui. lembrava, eu pensava que era porque ele era matemático, mas eu não lembrava muito. Tá. Agora é o seguinte, a 3, pessoal, vocês vão fazer em casa. Vocês vão fazer uma pesquisa, os de casa também vão fazer. Uma pesquisa com os seus familiares para saber quais lendas eles conhecem. Vocês vão fazer um xizinho aqui. Então, você pode perguntar ou para a mãe, para o pai, para o irmão, qualquer pessoa da sua família. Pergunta dessas 6 lendas, qual eles conhecem. Combinado? Qual eles conhecerem, dessas aqui, marca um X. Aí, o que vocês vão fazer? A 4, 5 e 6, nós vamos fazer depois que vocês fizerem esse levantamento de dados. Tá bom? Porque a gente precisa ter os itens aqui que vocês vão pesquisar e depois a gente faz essas outras aí na sequência. Combinado? Então tá. Vamos lá, próxima aí. Próxima página, 44. História em quadrinhos. Vocês já leram essa história em quadrinhos, não leram? Eu pedi para vocês lerem silenciosamente essa história em quadrinhos. Cascão em São Só Lendas. A Yara é uma sereia que vive nos rios do Brasil. Quem que tá falando isso? O pai do Cascão. A gente vê pelo quadrinho aí, né? Ó, o jeito do quadrinho, ó. Embora bonita e formosa, essa sereia é perigo na certa. Quando está com fome, a Yara solta seu canto, hipnotizando os pescadores que desaparecem na água. Já o boto se transforma num belo cavalheiro que deixa as mulheres encantadas com seu charme. Com uma boa conversa, ele as leva para a beira de um rio e lá mostra quem realmente é. Página 46. Sem ter como fugir. Elas são empurradas para o fundo do rio e nunca mais voltam. O caboclo d'água é uma figura assustadora que vira embarcações e se alimenta de carne humana. E tem também a cobra grande, o velho do rio, e tem também o... Não! Chega, chega! Filhos, são só lendas. Não precisa ficar com tanto medo. E ele só pensando Só que ele estava com medo do quê? Da água, né? É. Vamos lá, então. Sobre a história lida, responda oralmente. Depois vamos registrar. Mas vocês já foram fazendo, né? Que é para eu pedir para vocês ir lendo e já respondendo. Quem que é o personagem principal? Cascão. O que ele estava fazendo? Ouvindo lendas, ouvindo histórias, tudo correto. Ouvindo as lendas, tá tudo certo. Quem estava lendo histórias para ele? Seu pai. Quais foram as histórias que o pai do Cascão leu? Yara, Boneca de Rosa e o Caboclo d'Água. Certinho, as 3, né? E o Primeiras. da cobra e do... Não, Mas ele não leu, ele só citou. Isso. Só citou o título, mas ele não leu. Responde para mim, Ayane. Qual foi a atitude do Cascão quando o pai dele citou que tinha ainda a história da cobra grande e do velho do rio? Ele gritou e falou que não queria mais ouvir essas lendas. Certo. Alguém colocou diferente? Eu coloquei medo. Ficou com medo? Quem mais? Colocou diferente? não, eu coloquei mesmo. Tá. Ele ficou com medo. Saiu correndo dizendo pra caramba. Ah, tá. Saiu correndo. Ó, atitude. O que é atitude? É alguma coisa que ele fez. Então, o que ele fez? Ele Saiu correndo. Ele decidiu o que ele decidiu fazer. Ele saiu correndo. correndo. Isso. Então, pode responder. Por que no fim da história ele saiu correndo? Porque ele ficou com medo das histórias que o pai dele contou. Ele ficou com medo d'água. Ficou com medo da água, Porque né? todas Que as tinha... histórias que o pai dele contou tinha a ver com água. Porque a sereia, ela vive no mar. O boto também vive no mar. Na verdade, tem o velho do rio, que ele também rio é de água. Tem a do... Qual é o nome mesmo? Isso. O outro, que come carne humana, ele também fica na água. Ele Caboclo d'Água. Entendemos. É, Pode falar. caboclo d'água. Ele ficou
ficou com medo porque ele não toma banho. E muitas, não só nos quadrinhos, como na série que a Mônica fez na TV, mostra que ele tem medo de água. Isso. Então, na verdade, ele ficou com medo e pensando que tinha mais coisas ruins na água do que só a Sim. água. As lendas estavam relacionadas com a água que ele tem tanto medo, né? Ele já coisa mais cuidado do que a própria água. O Cascão provavelmente tem uma síndrome que existe, que é a síndrome do fundo do mar, que você tem medo do que tem embaixo da água. Tá. A G é pessoal, tá? Vocês respondem aí. O que você achou da história? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu achei legal. Eu achei engraçado. Engraçado. Tá. Legal e divertido. E também Pode porque anotar aí na esse frente. É uma nova lenda, que é a do... Ah, esqueci também de novo. Vem comigo. Leia o título da história em quadrinhos e depois responda as questões. Então, o título, como que era o título? Cascão mesmo. São só lendas. São só lendas. O tipo e o tamanho dessas letras são iguais em todas as palavrinhas? Não. Porque tem o Cascão, que é de um tamanho, o São Lendas, que é de outro, e Isso. Então, O que está mais destacado? O nome do personagem ou o título da história? O título da história está bem assim destacado, né? Lendas. Agora, sobre o formato dos quadrinhos. Vamos fazer o que se pede. Qual dos formatos a seguir predomina nessa história? O quadrinho que está o risquinho retinho ou que está em forma de nuvenzinha? Tem os dois. Qual que predomina mais? O que é mais usado? O de nuvenzinha. De nuvenzinha, isso. Isso. Esse formato, a gente remete o quê? Ao mundo do quê? Da imaginação. Ó, o pai do Cascão não estava contando? E o que aconteceu com o Cascão? Ele estava o quê? Imaginando, né? Ouvindo. Isso, porque quando está sendo contadas as histórias, a gente vai imaginando aquilo. Então, esse formato dos balõezinhos remete ao formato da imaginação E se dos reparar, personagens. todos que aparecem nas lendas é de negócio. É É o isso que ele tá mesmo. pensando agora, os três últimos que aparece o pai dele e ele ali, é tudo quadradinho. Certinho. Agora responda as questões assinalando com um X a resposta correta. Que tipo de história o pai do Cascão estava lendo? Contos de encantamento, lendas ou fábulas? Lendas. Em que lugar da casa eles estavam? No quarto, na cozinha ou na sala? Na Eu sala. acho que ele ia ter o sofá no quarto dele. Volte às páginas 44 a 47 e numere os quadrinhos. Vocês numeraram? Então, vão colocando assim, né? Quadrinho 1, 2, 3. Vão colocando os quadrinhos assim, os números aí, ó. Quantos quadrinhos no total? 21 quadrinhos. Então, lá na A pode responder 21. 21 quadrinhos. B. Em quais deles o pai está contando as histórias? Que quadrinhos? Até o número 1 até o número 18. Isso mesmo, ó. Do 1, né? Desse quadrinho aqui, até esse aqui, ó. É isso? Até o 18. Não, até esse aqui, ó. Até o Velho do Rio. Isso. Então, que apareceu Em quais aparece o diálogo entre os personagens? 19, 20 e 21. Quem que são os personagens que estão dialogando? O pai O pai e o Cascão. Então, é no 19, 20 e 21. Correto? Pode pôr certinho. Agora, observando esses 3 últimos quadrinhos, qual é o título do livro que o pai do Cascão estava lendo? Lendas do Folclore. Tá só marcadinho aqui, né? Aqui, ó. 22 quadrinhos. Pra mim deu 22. Depois aproveu, tá? Vamos lá. Que sentimentos o gesto, a expressão do rosto de Cascão expressam? Medo, igual vocês falaram aí. Medo. Pra escrever isso, Que ideia, pode escrever na frente. Que ideia o desenho da fumacinha e os 2 traços saindo dos pés do Cascão reforça? Ideia do quê? correndo. Que ele ia sair correndo, isso. Que ele estava saindo correndo, né? Que ele saiu correndo.
Que recurso gráfico foi utilizado para indicar que Cascão ficou apavorado por causa da água? Qual recurso gráfico? Imaginação. O rosto. Imaginação. A imaginação dele. Mas qual que foi o recurso gráfico utilizado aqui, ó? A imaginação dele nesse balão aqui, ó, né? Ó, mostrando o balãozinho, que é o balão da imaginação. Ele imaginando o quê? Um monte de Ele água. imaginando que aquelas histórias que o pai ia contar tinha muita água. Mas tinha. Não tinha, né? Porque o próprio nome já falava, né? Cobra d'água. Quem gostaria de falar um de cada vez? Onde você acha que Cascão foi quando ele saiu correndo e apavorado? Pode falar. Eu acho que ele foi pro quarto. O quarto? Você? Ele foi lá com a mãe dele. Com a mãe dele. Quer falar? Ou ele foi buscar uma toalha. Quer falar? Quer falar? Pode Ele foi falar. buscar uma toalha. Também. Hã? Também acho que é quarto. Quarto. Acho que ele Eu acho que é a mãe dele. Com a mãe dele. foi buscar uma toalha e um guarda-chuva. Uma toalha e um guarda-chuva. Tá. Bom, agora o que vocês vão fazer aí na sequência, no caderno? Vocês vão voltar a historinha em quadrinhos, vão localizar e copiar no caderno os trechos referentes às seguintes lendas: Iara, Boto e Caboclo d'Água. Então vamos lá, nós vamos anotar assim no caderno. Lendas, Iara. A Iara, por exemplo, você vai ter que copiar da onde? Qual quadrinho da Iara? São o primeiro. A primeira página e dois. os primeiros da segunda. 3, quadrinho 4, o que mais? O 5 e o 6, é isso? Quadrinho 6. Isso, então da Iara você vai copiar até o 6, pode marcar aí. Da Iara do 1 ao 6, vocês vão copiar no caderno depois, do 1 ao 6. E o do Boto? Do 7, do 1 ao 6 da Iara, 7 ao... Hã? Ao 14? Isso, ao 14, 7 ao 14. Depois anota o nome. E depois? Do 15 e 16. O Caboclo d'Água, né? 15 e 16. 15 e 16. É pouquinho, acabou. Isso. 15 e 16. Tá. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer isso. E a Pro vai passar um para casa para todo mundo. Vocês vão ter que fazer em casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa atividade aqui, só que nós vamos modificar um pouquinho. Vocês vão pesquisar uma lenda na casa de vocês. Vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar qualquer lenda que você achar interessante. A do velho tá. E aí, vocês vão escrever essa lenda no caderno, tá? E na semana que vem, na aula de língua portuguesa, cada um vai ler a sua lenda, tá bom? Então, vocês pesquisam, copia ela bem bonitinha aí no caderno, escreve direito para depois não errar na hora de ler, né? Lê uma vez, 2, 3, lê várias vezes em casa para ler bem bonitinho, que a hora que chegar aqui vocês vão ler para a turma, tá bom? Cada um vai ler a sua lenda que pesquisou. Para quarta-feira que vem. Tarefa hoje para quarta. E quem tá em casa vai fazer também, vai pesquisar uma lenda e depois que pesquisar, escrever no caderno, manda a foto para a professora. Combinado? Escrever. Vai escrever no caderno, tá bom? Aí você não escreve nada. Então, na atividade do para casa, que vocês vão fazer, que a Proté anotou ali no cantinho, tá? Então, vocês vão fazer 2 pesquisas. Então, vocês vão fazer a pesquisa. Atividade 3 na página 43, pergunta para a família, né? Quais as lendas que eles conhecem, anota aí. E depois que vocês anotarem, nós vamos fazer, junto com vocês que trouxerem, e mais os alunos de casa que me enviar, nós vamos fazer uma atividade lá no material de apoio, tá? Que vai ser tipo de um levantamento de lendas, de dados de lendas, que as pessoas mais conhecem, tá? Então, isso aí é para a semana que vem. E se não der a semana que vem que eles têm que me mandar, a gente faz na outra, combinado? E a escrita de uma lenda,
tá? Então, também vocês vão fazer a escrita de uma lenda, vão pesquisar, escrever aí no caderno e depois vocês vão ler, tá? Os alunos de casa também podem pesquisar, vão escrever no caderno, ver a lenda que eles mais gostaram e pode ler e enviar para a Pro, tá bom? Pode fazer a leitura e mandar para a professora, tá bom? Então, tá.